Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio Palmeira, esse é o Vendaval de Livros e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vou indicar para vocês 5 livros para quem está aí com a leitura travada, que quer voltar ao hábito da leitura e não sabe muito bem por onde começar. Então, roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui, pedir para que você se inscreva no canal se não for inscrito, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar o vídeo, enfim, ajudar a fazer com que o canal possa crescer um pouco mais. A gente está fazendo um projeto novo, então quanto mais pessoas ajudarem nesse processo de crescimento, mais rápido a gente consegue atingir mais gente e falar sobre livros, né? Hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente porque assim, eu sempre tive muito receio de indicar livros para as pessoas. Eu prefiro sempre fazer a resenha e falar, e escrever, e gravar e tudo mais sobre algum vídeo, sobre algum livro que eu gostei muito, mas particularmente eu sempre evito muito falar, você vai gostar muito desse livro aqui, porque é óbvio que é uma experiência muito particular, né? A leitura é uma experiência muito particular. E eu sempre falo também quando as pessoas vêm me perguntar, mas como é que você faz para ler essa quantidade de livros no ano? Leitura, eu acho que a maior parte das pessoas vai entender isso, é hábito. E é um hábito que você vai pegando um ritmo depois de um tempo. Então você vai começar a ler um livro a cada 3 meses ou a cada 2 meses e esse movimento vai evoluindo conforme você for pegando esse ritmo e aquele hábito for se incorporando no seu dia a dia. Então sempre que alguém me perguntar como é que eu faço para começar a ler muito mais, eu sempre tento dizer que é uma questão de hábito. É óbvio que escolher livros mais fáceis, não sei se fácil é a palavra certa, mas que de fato cativem o leitor mais rapidamente, é um caminho muito mais simples do que efetivamente você começar, sei lá, lendo Guerra e Paz, ou lendo qualquer obra do Dostoiévski ou qualquer coisa do tipo, lendo 100 Anos de Solidão. Se você não tem o hábito da leitura tão frequente, vai ficar um pouco mais complicado fazer esse tipo de leitura e conseguir ficar imerso naquele livro. Então eu resolvi trazer 5 livros que eu acredito que sejam boas portas de entrada para quem está com o hábito de leitura parado. São estilos diferentes no geral, mas que particularmente foram livros que eu acabei devorando muito porque tem um ritmo muito leve, no sentido de fazer com que você não queira parar de ler ali e não se sinta cansado. O primeiro livro, eu vou começar com a autora que foi, de fato, a minha primeira autora de gente grande, assim, a primeira autora mais reconhecida que eu li quando eu era bem garoto e que todo ano eu ainda pego algum livro dela para ler, que é Agatha Christie e O Assassinato de Roger Ackroyd. Eu li esse livro no ano passado, por sinal, e descobri que foi eleito um dos melhores livros de suspense e de romance policial da história e tudo mais, e é de fato um livro muito bom. Então, se o teu estilo, se você acha que vai curtir muito mais um livro de romance policial, assassinato, desvendar um crime e tudo mais, acredito que aqui seja uma boa porta de entrada. É um livro com o caso do Poirot, que é um dos grandes detetives criados pela Agatha Christie. É bem curtinho e tudo mais, são 300 páginas, mas assim, são 300 páginas pequenas. Acredito que até pelo ritmo também de ser mais facilitado, você consiga desenvolver melhor a leitura e acabar indo bem mais rápido, e aí consegue embalar em outras coisas. O segundo é um autor nacional que eu sou fascinado e acho que é uma obra que todo brasileiro deveria ler, que é Jorge Amado, Capitães da Areia. Capitães da Areia é um dos grandes clássicos do Jorge Amado, né? Uma das grandes obras do Jorge Amado, um livro que conta sobre a vida de alguns meninos que moram ali pelas redondezas do Cais de Salvador e que cometem pequenos delitos, são órfãos, um grupo de meninos. E assim,
outra leitura muito facilitada, muito porque Jorge Amado escrevia de uma maneira simples, mas sem deixar de, obviamente, carregar todo o talento e todo o peso da obra dele, de como ele conseguia escrever. Então, assim, é outro livro que é muito marcante, que vai fazer eu tenho certeza que vai fazer com que você pegue um ritmo muito rápido e, enfim, literatura nacional, Jorge Amado é sempre uma boa escolha. O terceiro livro é outro livro que eu indico bastante, porque me surpreendeu exatamente porque eu não esperava ter um ritmo tão alto, tão voraz com esse livro. Eu imaginava que fosse gostar, é um clássico norte-americano, mas não imaginava que fosse querer virar a noite lendo, porque a escrita era completamente capaz de fazer com que a gente ficasse, com que eu ficasse completamente absorvido. Então, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Curioso porque a Harper Lee assim, tem 2 livros basicamente, né? E O Sol é para Todos, e eu acho que, se eu não me engano, vai e coloca um vigia, ou bote um vigia, alguma coisa assim, que eu não li, mas que sei que foram anos depois que ela foi escrever. Enfim, é do ponto de vista de uma menina, de uma criança, então assim, acredito que ler O Sol é para Todos e ter o ponto de vista da Scout vai fazer com que você não queira parar. Ela é uma ótima narradora, uma ótima voz, apesar do livro parecer grande, de fato tem muitos diálogos, então corre muito, você consegue visualizar tudo com uma facilidade muito grande. O livro vai girar em torno ali de uma menina, basicamente, e das relações que ela tem com os amigos, com os vizinhos, com o pai, e também como é a relação dela com a sociedade, a percepção dela sobre a sociedade. O pai é um advogado, o Atticus, um grande personagem, por sinal, que acaba pegando um caso de um homem negro, enfim, numa sociedade americana extremamente racista, acusado injustamente, enfim. Baita livro, ótimo livro, assim, me surpreendeu muito na época, e eu tenho certeza que vai fazer com que você pegue o ritmo muito rápido. É um dos que eu principalmente indico assim, para todo mundo, que eu acho difícil alguém não gostar de Sol é para Todos. Muito difícil mesmo, mas pode acontecer, né? Nunca se sabe. Pensando num romance um pouco mais político, né, filosófico, com uma mensagem mais clara, eu trouxe aqui o clássico A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que saiu aí em diversas editoras agora que entrou em domínio público. Então você tem diversas possibilidades para conseguir ler A Revolução dos Bichos, que é quase que uma fábula, né? Que basicamente conta a história de animais que se revoltam contra os donos da fazenda, expulsam os donos da fazenda e assumem o poder da fazenda, né? E começam a dividir funções e tudo mais. O nome original é Animal Farm, né? Então Fazenda dos Animais, acabou no Brasil ficando como A Revolução dos Bichos. A edição que eu tenho é um pouquinho mais antiga, né? Uma edição da Companhia das Letras, mas recomendo demais. É outra leitura que é muito gostosa de ser feita e que é fácil de você conseguir se imergir, né? Entender o que está acontecendo e perceber as mudanças, as nuances, e vai te dar um ritmo também. Tenho certeza que para quem curte mais uma ideia a mais de um romance, né? Não só a história pela história, isso aqui é fundamental. A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E por último, um dos meus livros favoritos da vida, e aí entra o fato que eu estava falando, né, de ficar indicando o livro que eu gosto muito, e aí depois a pessoa não gosta, eu vou ficar assim, meu Deus, por que você não gostou disso? A Sombra do Vento, do Carlos Luiz Zafón, tanto a minha edição tá até castigadinha, tadinha, eu comprei esse livro há muito tempo. Maravilhoso. Toda a quadrilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos é incrível. Eu acredito que esse ano eu deva ler O que Falta, né, O Labirinto dos Espíritos, mas se você tiver a oportunidade, a gente perdeu o Zafón, infelizmente, no último ano. Se você tiver a oportunidade, leia A Sombra do Vento.
você não precisa ler os outros livros, não é necessário. Eu particularmente acredito que de fato a melhor porta de entrada para a paleologia é A Sombra do Vento, apesar de você poder, como o próprio Zafón dizia, que você podia entrar em qualquer livro. O livro vai girar em torno aí de um cemitério dos livros esquecidos, né? O que dá o nome ao livro. A série, né, vai falar sobre um cemitério misterioso em Barcelona, escondido, que poucas pessoas têm acesso e que tem todos os livros que foram esquecidos lá e que você não consegue encontrar e tudo mais. E aí, enfim, é difícil falar sobre A Sombra do Vento. Sinceramente, acredito que provavelmente muita gente aí já tenha ouvido falar do livro. Quem não ouviu, só procure um pouco mais, assista aí qualquer resenha que você conseguir achar. Tenho certeza que tem várias no YouTube e vale a pena demais. A Sombra do Vento é maravilhoso, o Zafón escrevia de uma forma deliciosa e eu aposto que vai ser um livro que vai fazer com que você pegue um ritmo de leitura muito rápido também. Então, a última indicação aqui, A Sombra do Vento, do senhor Carlos Ruiz Zafón. É isso, pessoal. Como eu falei, eu acho que isso é uma coisa muito particular, né? Indicar 5 livros, 6 livros, 10 livros e tudo mais, para que você pegue um ritmo de leitura. Mas eu particularmente fiz de coração, estou fazendo baseado nos livros que eu sei que me tocaram de alguma maneira, que me fizeram ter um ritmo muito bom. E eu espero que algum deles possa te ajudar aí, se você está com a leitura um pouco travada, não está conseguindo sair do lugar. Acredito que qualquer um desses livros aí vai fazer você retomar seu ritmo e conseguir retomar seu hábito. Beleza? Por hoje é só isso. Pedir novamente para você deixar o seu like. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, compartilha, manda para os seus amigos, manda para as pessoas todas e tudo mais. Ajude o canal a crescer, comenta aí embaixo se você já leu qualquer um desses livros aqui, se você também indica, se você gostou, se você não gostou, se a minha indicação está completamente fora de nexo. Você pode encontrar a gente também nas outras mídias, segue a gente lá, você vai ajudar muito, tá bom? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.